A todos e a todas. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nos concede de estar aqui reunido mais uma vez. Abraçar a todos os colegas vereadores através desta mesa diretora. Abraçar aqui os ex-vereadores desta casa, Aleilson Freire, Coide Inácio, que estão nesse plenário. Abraçar o suplente vereador Antônio Luiz, meu amigo Valdir, que além de suplente é candidato a deputado estadual no nosso município. Que Deus abençoe sua jornada, meu irmão. Abraçar a todos os nossos munícipes que nos assistem e nos ouvem pelo WE Eventos e Sistema Betson FM, respectivamente. Desejar boas-vindas e abraçar a colega vereadora licenciada Carla Amando, da nossa cidade co-irmã, Cabrobó. Seja sempre bem-vinda, Carla, à nossa casa. O presidente Livino me fez uma solicitação agora a respeito do período. Eu não lembro agora, no momento, Livino, os artigos, mas existe uma determinação, uma orientação do Supremo Tribunal Eleitoral a respeito dessa questão de Vossa Excelência lembra até quando eu seguia o período defeso de acordo com que o eleitoral, mas isso aí, vereador, vai de cada colega vereador querer falar ou não. Entendo como prejudicial para a pessoa que vai falar e no caso de Vossa Excelência como presidente. Mas como não foi feito ainda nenhum ato normativo a respeito disso aí, pode falar, Excelência. Companheiro, eu já vi essa normativa do Supremo Tribunal Eleitoral, né, quanto à vedação do que o vereador pode falar. Mas o que eu falei aqui, eu falo novamente, se for possível, para voltar quinta-feira que vem e falar novamente. Eu falei que o deputado visitou o município, eu aqui não pedi voto para o deputado, eu aqui não disse o número do deputado, apenas isso. Mas, senhor presidente, quando pediu aqui ao vereador Carlinhos para falar isso, para dar um puxavanco de orelha em mim, senhor presidente deveria, foi isso, senhor presidente, o senhor deveria apresentar logo a normativa aqui na casa, determinando o que a gente poderia, no limite de falar, caso a visita de uma liderança política que chegar no município, que o vereador poderia vir na tribuna falar. Mas não, o senhor agora pedir para o vereador Carlinhos para me repreender por isso. O que eu falei aqui, volta novamente. Eu falo quinta-feira que vem, falo na outra quinta, e tenho medo de ser penalizado, porque o que eu falei aqui foi uma coisa normal. Dois deputados que de mandato chegaram no município, visitar o município, tem nada demais. O grave seria se eu tivesse aqui falado em obras, se eu tivesse que o deputado fez e que o povo tem que votar, alguma coisa nesse sentido. Falar do número do deputado, aí sim, aí eu poderia responder alguma coisa e aí ser penalizado. Muito obrigado. Vereador Carlinhos, me conceda a parte. Vereador Bado, eu aqui vou redimir o... eu tenho que... Eu lhe ouvi e agora eu queria que Vossa Excelência me ouvisse. Não, é porque assim, eu vi em Cabrobó, eu até conversando aqui com o presidente, que o presidente da Câmara de Cabrobó trouxe uma pessoa do jurídico para dar uma explanação com os vereadores, para dizer isso, para não correr risco, nem o próprio vereador, que em algum momento Vossa Excelência, qualquer um aqui pode cometer uma falha e prejudicar a gente e prejudicar até o próprio candidato. E aqui, aí, eu estava dizendo aqui o presidente, já que a gente está iniciando um processo eleitoral, seria interessante Vossa Excelência pedir orientação a alguém foi o que eu falei para ele. E aí, então, o que acontece? Eu disse a ele por quê? Porque em algum momento a gente pode cometer uma falha e falar algo que, por falta de conhecimento, e vir a prejudicar tanto ao vereador quanto o seu candidato, mas isso foi o que abordei com o presidente e ele chamou o Carlinhos para Carlinhos explicar melhor como o Carlinhos tem direito, tem conhecimento jurídico, é uma pessoa que tem formação, mas foi isso que o presidente, acho que ele nem pensou nisso, foi eu que abordei ele para que a gente
para o futuro, é lógico que a campanha está se iniciando, mas a gente não cometer falhas. Mas aqui o presidente não foi, o objetivo foi esse não, viu? Não, sem problema. Eu acho que Vossa Excelência não entendeu a minha pergunta e o porquê eu falar com o Carlinho. Para repreender ou para corrigir, eu não necessito de determinar pessoas. Quando eu quero fazer a reclamação, eu faço direta. Não é motivo de eu querer fazer uma advertência a Vossa Excelência e requerer a terceiros. O que eu falei foi exatamente o que Antônio falou comigo. Aí eu disse, não, o Carlinho tem conhecimento jurídico, eu vou pedir para ele esclarecer. Em nenhum momento, desta vez, nenhum momento eu tive nenhuma maldade contra essa questão de Fabrício, Marcondes Filho, Fulano Filho, Fernando Filho. Eu nem imaginei em tal coisa. O que eu imaginei foi a questão que viesse a prejudicar a todos, até mesmo o candidato. Por esta razão, Carlinhos, você que tem conhecimento jurídico, dê uma explicação para que todos nós fiquemos sabendo como proceder neste período. Mas Vossa Excelência interpretou o contrário. Mas não foi. É uma necessidade que nós temos de sermos orientados para que não caímos em abismo. Tá certo? Então, quando eu quero fazer minhas coisas, eu faço. Pode ser o Papa, eu vou à frente. Obrigado, vereador. Desculpe, viu? Foi o vereador aqui que autorizou. Sem problema, Excelência. Eu entendi a preocupação de Vossa Excelência e entendi o que o vereador Bato também falou. A questão da normativa, quando fui presidente desta casa, junto com o nosso jurídico ali, Marcondes Filho, baixamos o ato normativo e até lhe disse aí um pouco antes que é só pegar o ato normativo e reproduzir com data atual. De forma nenhuma, Excelência, quis lhe dar puxão de orelha, até porque eu sou bem novinho e Vossa Excelência tem uns 30 anos a mais que eu. Aí ele não está nem ouvindo ali, mas né, doutora? E aí fica difícil puxar a orelha dele, né, dona Verônica? Hoje temos uma pauta um pouco extensa com relação... Com certeza. Obrigada por seguir a parte. Eu estou aqui achando, assim, até estranho, essa preocupação hoje. Porque há uns 2 anos atrás, o meu marido foi dizer que não iria mais ser candidato aqui nessa tribuna e estaria lançando o meu nome. E nós fomos vítimas disso. Então, eu estou achando muito bonzinho o pessoal está alertando. Obrigada. Não, dona Verônica, não é bonzinho, não, é questão de legalidade. E se a senhora pegar aí na parte desta casa, a senhora vai ver, no meu tempo, como já tinha, quando eu era presidente, já tinha o ato normativo aí, porque eu gosto de seguir a lei. Se pode pegar, Marcondes Filho, que ela, para mostrar ela, pode pegar, que aí tem. Mas aí é um direito da pessoa. Eu tô apenas alertando, porque as duas pessoas que serão prejudicadas são quem falar e o presidente dessa casa, porque está utilizando de verba pública para fazer alguma promoção, seja de quem for. E é bem claro o que a legislação diz a respeito disso. Não é questão de bondade, não, é de legalidade. Mas aí eu estou apenas... E eu não ia nem tratar nesse assunto, foi o presidente que me pediu, porque aí cada um, acho que já é bem grandinho aqui para fazer o que desejar, não tem...
Com relação à nossa pauta, nós temos uma pauta bem extensa na data de hoje, com 2 ou 3 projetos de lei do Executivo, salvo engano, 2 projetos de lei de minha autoria, que eu já agradeço desde já a votação e a aprovação em primeiro turno, uma moção de pesar da vereadora Verônica, de aplauso para os agentes comunitários de saúde, a quem eu deixo aqui registrado mais uma vez os parabéns. São 30 anos. O agente de saúde, Antônio, é meu irmão Aleilson, é a porta de entrada, é a ponte de ligação da pessoa, da população, à atenção primária, né? E é por ali onde começam, é através de vocês, onde começam todos os atendimentos necessários, principalmente através do Sistema Único de Saúde do Brasil. Com relação à moção a indicação do colega vereador Welson, muito precisa, acredita que todo mundo concorda com Vossa Excelência na questão dos currais. Isso aí já foi tratado lá atrás, pelo menos da minha parte, e eu vi Denivaldo falando também que tratou com o prefeito, porque a intenção dele é construir um parque de eventos lá no terreno ali onde Vossa Excelência citou mesmo, Elcio, da questão do campo. E nesse parque de eventos, incluir essa questão. O projeto, salvo engano, já está pronto, Denivaldo? Já está pronto, que a última vez que eu vi estava sendo finalizado e eu confesso que eu não vi mais. Mas se Deus quiser, isso aí vai sair. A madeira que foi apreendida e doada pela Polícia Rodoviária Federal já do prefeito, o pensamento do prefeito ser utilizado nesse pátio de evento, e aí engloba a questão dos currais para as feiras. Se Deus quiser, isso aí será concretizado. Com relação à questão do fechamento da comarca, que foi o vereador Bato que falou aqui, no Banco do Brasil eu não participei não, Vossa Excelência estava com o celular ali fora, com a cabeça para fora nem ouviu, porque eu sou novinho e bem mais 30 anos mais novo que o senhor. E aí eu dizia que de longe eu não tinha como puxar sua orelha, né? Porque bem novinho. E aí eu não participei disso aí, até porque nem mandato eu tinha naquela época, que eu não lembro nem quando foi. Não, o Banco do Brasil. Quando foi? Me lembra aí. Que foi fechado. Não, aqui. Porque ele foi para a prefeitura e depois... Foi antes, foi bem antes. Sim. Com relação agora, por último, fechou a agência do Bradesco. Nós temos um fator, e aí Vossa Excelência tratou também da questão das comarcas, não foi? Pronto. Nós temos um fator que nos prejudica muito. A quantidade de habitantes, a quantidade populacional do nosso município, que gira em torno de 10 mil habitantes. E aí, todas as vezes que é preciso fazer uma reestruturação nesses bancos, nesses tribunais, olha-se primeiro para a quantidade de habitantes. E aí, terminamos sendo prejudicados. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 2020, baixou uma resolução para extinguir, e foi extinta, 43 comarcas de 184. 43. E o requisito foi quantidade de processo e quantidade de habitantes. Não, 43 fecharam. Foram fechados 43. Na resolução de 2020 para cá. A resolução, o tempo foi só para adequação, mas foram fechados 43. E elas foram agregadas a comarcas vizinhas. Verdejanta, Salgueiro, Terra Nova, Parnamirim, mas foram fechados 43 de 184. E aí, mais uma vez, eu até conversava com o Carlos ali, justamente a questão da população. Porque
é um índice que, nesse caso, nos prejudica. O Bradesco. O Bradesco fechou agora por último sua agência. Fechou 346 agências. Pois é. E aí o que foi? Qual é a visão do Bradesco? Lucro. É uma empresa. É uma empresa privada. E o Bradesco visa o lucro. Então, na minha visão, a questão populacional é o que nos prejudica. Não temos como... Cabrobó tem quantas, me perdoe, quantos habitantes, Carla? 30, mas mesmo assim, mesmo com a perca, a senhora está me dizendo que tem 34 mil, 3 vezes mais do que Terra Nova. Pois é. E aí, é por isso que terminamos sendo prejudicados, porque a nossa população é pequena, e aí esses critérios de poucos processos, pouca movimentação, pouca quantidade de pessoas, principalmente com a empresa privada, como o Bradesco, termina a nos prejudicar. Como é? Também, mas o Banco do Brasil ainda não é um banco 100% privado. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E aí, mas o Bradesco é 100% privado. E a visão deles é só lucro. Lucro, lucro, lucro. Se não está dando, fecha. E fechou 346. Essa é a Parnamirim do Bradesco? Pois é. E é maior do que a Terra Nova, é isso que eu digo. Agora, essa questão que aí eu fiquei sabendo quando Vossa Excelência disse que tratou o vereador Bado, a questão do ofício e tudo, das comarcas, eu também tratei em Recife e tratei em Brasília. E aí foi onde eu fiquei sabendo de 2021. Não, eu estou dizendo em 2021, que aí né, foi minha tentativa de contribuição, foi em 2021, porque foi lá que eu vinha saber o motivo que estavam fechando. E até eu questionei no tempo, porque a alegação principal, porque aí o Tribunal de Justiça estava seguindo uma orientação e uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para reduzir a quantidade de comarcas com a intenção de economia. E aí eu questionei, porque aqui, e aí eu não sei o caso das outras cidades, mas aqui em Terra Nova, eles não pagavam aluguel, porque era da prefeitura. A faxineira era da prefeitura. O material de limpeza era pago pela prefeitura. E muitas vezes até o material de expediente era pago pela prefeitura. A energia e água, aí, Vossa Excelência sabe, é conhecedor, energia e água era pago pela prefeitura. Ou seja, o Tribunal de Justiça tinha como despesa os funcionários, que eles não foram exonerados. A despesa continua. Então, qual a necessidade de ter fechado? Porque os funcionários foram trabalhar, os servidores foram trabalhar em Parnamirim, que era a despesa deles. Enfim, na minha visão, justamente, concedo excelência. Vereador, obrigado pela parte. E para contribuir um pouco esse assunto, a gente tem visto aí você falar de interesse de empresa privada, e o que a gente tem visto, infelizmente, na nossa realidade, é que até a justiça está visando lucro. Não só a questão de economia, porque se visasse a economia, tudo bem, está visando é lucro. Porque ela não quer ter nenhuma despesa, não por economia, para sobrar mais. Como bem colocado, não tem despesa nenhuma praticamente em Terra Nova. As que existiam dos funcionários continuam, porque eles são concursados, né, e continua lá recebendo. O que acontece, infelizmente, é que a justiça parou de olhar como justiça, os tribunais começaram a olhar um lado político, um lado financeiro, e ninguém tem mais aquela essência de ver o social, de fazer a justiça social acontecer. Infelizmente, a nossa realidade ela é triste. E a questão
de economia que as empresas privadas visam, elas não estão erradas. Elas são privadas e buscam seus lucros. Mas o que é pior, a tecnologia também está dando resultado. Eles têm substituído o físico pelo digital e tem continuado os resultados acontecendo. Então, o mundo está modernizando. A gente também precisa ter esse olhar dessa forma, por esse lado. O que está acontecendo é justamente isso. A justiça tem esse perfil de olhar hoje não somente as necessidades sociais, que deveria se atentar para essas questões, porque antes de tirar a comarca, tirou o defensor público. Parnamirim tem comarca e não tem defensor público. Ou seja, quem de fato ajuda um cidadão necessitado, eles estão tirando onde tem comarca. E hoje tem essas dificuldades. Então, infelizmente, a gente está vivendo tempos aí nebulosos e, infelizmente, não é só Terra Nova. Muito obrigado. Por nada, Excelência. Então, vou fazer agora, eu não lembro mais nem o cara que eu estava dizendo, mas enfim, dou por encerrada o meu pronunciamento aqui. Um abraço a todos.